Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Djalma. Vamos tratar aqui um pouquinho sobre uma visão geral do Angular, né, e o primeiro contato aí, né, com o que seria esse framework para desenvolvimento web aqui, ok? Beleza, então, quando você está trabalhando com uma aplicação web, é muito comum o usuário, na tela dele, né, dentro de algum navegador, por exemplo, como o Firefox, ok? Fazer uma requisição a algum site barra algum sistema, por exemplo. Então, se eu venho aqui e faço uma requisição desse sistema aqui, ele vai abrir essa página, o servidor vai me devolver a resposta. Então, eu faço uma requisição quando eu dou um Enter aqui, e ele vai obter ali uma resposta. Então, qualquer aplicação web, ele vai rodar em cima desse protocolo da internet chamado de HTTP. Nós já falamos sobre esse protocolo na introdução sobre HTML e CSS, ok? Então, você vai ter o HTTP normal, o HTTPS, que seria o S de security, que é a parte de segurança, ok? Então, você vai ter sempre esse padrão. O usuário faz uma requisição, algum recurso que está lá no servidor, ok? O servidor processa essa requisição, atende a esse chamado, ok? E devolve, então, uma resposta ao usuário sobre o formato de HTML, que é o padrão que o seu navegador consegue ler e interpretar. Esse HTML, quando chegar no seu navegador, o seu Firefox, o seu Google Chrome, o seu Microsoft Edge, ele vai processar aquilo dali, vai usar os recursos da máquina do seu usuário que está fazendo a requisição e vai exibir aquela informação na tela. Então, esse é o padrão da resposta HTTP, ok? E aí, essa resposta que vai lá e volta, eles trabalham sempre dentro do padrão do protocolo HTTP, que eu falei na aula passada, que ele não guarda noção de estado, né? Ele não armazena informações sobre as requisições anteriores. Ele trata cada requisição como se fosse uma requisição única. Ele não tem uma sequência, ele não armazena nada por padrão. Se você quiser armazenar alguma coisa, você tem que criar esse mecanismo, né, para poder fazer esse armazenamento, ok? Então, por isso nós chamamos o protocolo HTTP de stateless, ou seja, ele não guarda a noção de estado. E aí surgem outros mecanismos que faz com que, mesmo o protocolo sendo stateless, você como programador consiga armazenar informações que são importantes para que não haja várias situações onde você precisa armazenar dados do usuário, da aplicação, ou dos objetos que estão ali sendo trafegados na rede, e você não consegue. Então, surgiu algumas coisas para poder te ajudar nisso daí. O Angular, ele trabalha em cima de um protocolo, entendeu? Em cima de uma metodologia chamada REST, ok? A metodologia REST, né, ela tem uma resposta mais elaborada em cima do stateless. Ou você pode ter uns outros estilos de programação em cima de protocolo de procedimento remoto, que é o tal do RPC, ok? Então, nós vamos focar aqui em cima desse protocolo, em cima do conceito de REST, ok? Então, essa seria a ideia. Então, esse protocolo HTTP, ele possui alguns métodos que você tem que saber para que você consiga trabalhar nesse novo formato, né, de, 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 de requisições, de respostas, né, às requisições. Então, esse novo formato de respostas a requisições, ele obedece aos métodos HTTP, ok? E esse método HTTP, ele vai ter algumas situações, ok? Então, você vai ter o protocolo HTTP, que é stateless, e você vai ter, então, o REST em cima desse protocolo stateless para poder te ajudar a gravar informações do que é necessário, ok? Em cima do protocolo HTTP, você possui métodos HTTP. Você tem métodos que solicitam um recurso, que é o GET. Você tem métodos que substituem as informações presentes atuais e manda enviar essas informações para frente. Você tem
métodos para submeter um novo formulário, você tem um método para deletar ou remover um recurso específico, ok? Assim como você tem esses outros métodos. Então, o protocolo HTTP, né, ele trabalha aqui com 9 métodos padrões, ok? Então, você vai ter aqui a possibilidade de trabalhar com get a URL, head a URL, post a URL, delete a URL, put a URL, options na URL, connect no método da URL, path na URL e trace, né, para a URL. Então, o que o método get faz? O método get, quando você criar uma função, alguma coisa dentro do seu Java que atende às requisições para o get, ok? Essas requisições para get, elas vão sempre processar, entendeu? Um recurso específico, ok? Então, ele vai retornar, né? Ele vai processar um recurso específico e vai recuperar os valores de algum dado, alguma informação no servidor, ok? E aí, o método head. Quando você utiliza o método head, ele solicita uma resposta de forma idêntica ao método get. Porém, ele não traz a resposta, ele traz só o cabeçalho. Ele traz só o cabeçalho da resposta. O que vai ter nesse cabeçalho da resposta? Se teve sucesso ou não, entendeu? O ID da resposta, por exemplo, 204, o ID 500, que é recurso não encontrado, né? Ou 404, que é not found, alguma coisa nesse sentido. O head vai ter só isso daqui. Para que serve o head? Quando você quer fazer um discover, uma descoberta em cima do que é processado naquele método, mas para você, naquele momento, não interessa o conteúdo que ele retorna, ok? O método PUST, ele é utilizado para eu enviar um formulário para frente. Então, eu vou preencher os dados na tela do formulário. No botão de salvar, eu vou colocar ele como sendo PUST. Então, o botão salvar, ele vai ser o PUST, ok? E aí, quando eu clico naquele botão salvar, ele vai pegar o URL do servidor e vai dizer que naquela URL do servidor, via protocolo HTTP, eu vou mandar um método PUST. Ou seja, eu quero que você pegue todo o que está preenchido no formulário, ok? E envia o conteúdo desse formulário para essa chamada do método para alguém atender do lado de lá, ok? Então, o método POST é utilizado para enviar um formulário a um recurso específico. O que é um recurso específico? É um método que está lá do lado de lá do navegador. Então, basicamente, né, você teria algo nesse sentido aqui, ó. Né, você vai ter, por exemplo, get, http, localhost, 8080, barra a sua aplicação, barra o recurso. O recurso é um método que está do lado de lá. Então, quando você fazer get, você está mandando obter esse recurso. Esse recurso pode ser, por exemplo, consultar CPF. Então, o get vai te retornar o quê? O CPF. Ok? Quando eu estou falando de put, na URL eu vou mandar put, http, o mesmo localhost que eu acabei de falar, a mesma porta, /app, salvar cadastro, por exemplo. Então, o que vai acontecer? O put vai pegar todo o formulário preenchido aqui, ó, com nome, endereço, telefone, vai pegar, ou seja, vai pegar tudo que está aqui dentro do form que você declarou aqui, ok, da sua aplicação, e vai mandar para frente, ok? Então, do lado de lá, quem que vai receber esse formulário inteiro? Vai ser o método, o recurso, salvar cadastro. Então, a gente chama de recurso. Então, do lado de lá, o recurso salvar cadastro vai recepcionar todo esse formulário aqui e vai fazer o que tem que ser feito. Nesse caso aqui, salvar o cadastro. Ok? Por isso que a gente vai utilizar put. Então, esse formulário, ele vai de duas formas. Ele pode ir, né, como parâmetro aqui dentro, né, parâmetro, né, nome igual Edjalma, ok? E telefone igual a algum número qualquer,
ou ele pode ir dentro dentro do objeto encapsulado, ok? Para o método HTTP do lado de lá. Ele vai dentro da conexão, entendeu? Ele vai preencher ali, né, toda a parte ali do cabeçalho da requisição, e esse objeto vai do lado de lá sem trafegar na URL, ok? E aí, do lado de lá, o salvar cadastro vai recepcionar esse objeto e vai processar esse cara aí dentro do banco de dados. Então, por isso que o PUT, ele é dessa forma. Do mesmo jeito, você pode fazer delete, né, o seu recurso. Quem que é o recurso? HTTP, o endereço do IP, tal, e o método que faz a deleção, né, a destruição daquele dado, ok? Então, é isso que eu estou querendo dizer quando eu falo que você tem um método e você tem uma descrição. Então, o método PUST, ele é utilizado para enviar um formulário para frente, ok? Para um recurso. Esse recurso, ele vai ser quem vai atender, né, a requisição para o POST, ok? Beleza. O delete, ele atende, né, uma situação onde do lado de lá a gente especifica que o que deve ocorrer, o que vai haver é uma remoção de alguma coisa, ok? O put, ele substitui todas as representações atuais dos objetos, ok? Por uma nova requisição. Você está pegando o que tá agora e está empurrando, entendeu? Objetos em cima daqui dali. O método options, ele descreve todas as opções de um endpoint, de um ponto de serviço do lado de lá da sua aplicação. Aí ele vai te devolver falando assim, olha, esse endpoint, ele tem o método get e o método delete. Ou esse endpoint que você está procurando, você tem o método delete, put, post, read, head e get, por exemplo, entendeu? Então, o options, você pergunta para o endpoint, entendeu? Quais são as opções que eu tenho de comunicação com aquele endpoint? Seria basicamente isso. O método connect, ele abre um túnel, um tunelamento, entendeu? Entre a máquina que está requisitando e o servidor de destino, ok? Então, quase não é muito dito, né, esse método aqui, mas é um método que existe. Se você vai no sentido de estar conectando dentro de um servidor de aplicação do lado de lá e o protocolo que você está utilizando não é necessariamente do lado de lá o HTTP e é um outro cara que está atendendo, você pode fazer essa transcrição através do método connect. O método PET, ele é utilizado para eu modificar, entendeu? Para eu fazer algumas modificações em partes do objeto, não no objeto como um todo, ok? Seria algo nesse sentido. O método trace, ele executa um teste, ok? Do ponto A até o recurso do ponto B, para saber se esse caminho, esse recurso está ok, está atendendo, se ele realmente existe. Essa seria a ideia, ok? Então, aqui tem um exemplo do que eu acabei de mostrar para vocês, né? Eu estou fazendo uma chamada a um site qualquer, estou passando o parâmetro TEC, né, MVC, e estou passando um segundo parâmetro DB igual a SQL. Então, do lado de lá, quem for atender essa requisição, ok? Ele vai ter uma variável TEC com conteúdo MVC e vai ter uma variável lá que ele pode ler com o nome DB, e o conteúdo dela vai ser o quê? SQL. Aí esse cara, o que ele vai fazer com essa variável e com o valor dela, aí fica algo relacionado ao entendimento de programação ou dada uma regra de negócio que você está atendendo. Então, o método GET ele é usado para obter algum recurso. Então, nesse caso aqui, ele pode trazer, né, quais são as tecnologias baseadas em MVC e executar um SQL, sei lá, ele pode obter alguma coisa. Então, geralmente, quando você tem passando na URL dessa forma aqui, possivelmente são requisições, né, feitas em cima do método GET no protocolo HTTP, ok? Mas não necessariamente. Eu poderia estar criando uma linha, um registro no banco de dados, onde a coluna TEC vai ser armazenada MVC e a coluna DB vai ser armazenado SQL, por exemplo. Tudo vai depender da sua regra de negócio, de como você está construindo a sua aplicação, ok? Do mesmo jeito, é o post, ok? Eu posso fazer, né, eu posso enviar, né, dados, arquivos, imagens, áudios, vídeos, né, streams, fluxo de dados, eu posso estar fazendo isso daí do lado de lá, ok? E aí, no novo padrão Angular, agora falando de Angular,
né, ele esconde isso na URL. Ele utiliza o que é passado na URL como padrão para fazer get, e o que vai omisso na URL sem os padrão que vai dentro do corpo da mensagem, ele utiliza para post. Ok? Beleza, então aqui você tem algumas situações, né, de processamento do lado do servidor e processamento do lado do cliente. Então, o back-end, toda a parte pesada de processamento em memória e etc., a gente fala que ele será processado no lado do servidor, entendeu? Então, toda a parte de requisição, toda a parte de criação de uma resposta, toda a parte de devolver alguma coisa mais pesada, conexão com o banco de dados, a gente fala que ele vai estar conectado, ele vai ser processado no lado do servidor. E na parte do lado do cliente, ok, que é esse side client aqui, vai ficar por conta de renderizar e mostrar para o usuário, né, o resultado desse processamento, mostrar a página, e ali dentro pode, inclusive, haver mais processamentos. Quais são os processamentos que vão ali dentro? Processamentos do qual a aplicação precisa, né, para poder rodar alguma coisa ali do lado do cliente, ok? Que não é acessado no banco de dados nem nada, é algo para ser processado na página. Por isso que lá do lado do site client, a gente utiliza o JavaScript como linguagem de programação, né, ou TypeScript, né, vamos dizer assim, para poder processar alguma coisa a mais dentro dessa página que foi baixada na máquina do cliente. Ok? Então, você tem essas duas opções aqui. E aqui você tem uma forma de renderização utilizando o lado do cliente, uma forma de renderização quando é processado no servidor também a página, né? Tipo aplicações bastante acopladas, tipo monolíticos com JSF, struts ou qualquer coisa nesse sentido. O processamento inteiro é feito tanto do back-end como do front-end, é feito na máquina servidora, e aí você devolve para a pessoa apenas já o resultado desse processamento e com pouco processamento de JavaScript. Mas significa que eu não posso fazer um processamento pesado de JavaScript do lado de lá? Não, não significa. Eu posso ainda assim, mesmo com Primeface, JSF, eu posso fazer processamentos pesados no lado do meu cliente, ok? E páginas que são sites estáticos, eu não vou comentar, porque isso daqui, no servidor HTML convencional Apache, por exemplo, já roda isso daqui, a gente não tem dificuldade. Não há banco de dados, não há multicamadas, não há quase nada nisso daqui. Então, a nossa preocupação é saber que existe o processamento no lado do servidor, saber que existe o processamento no browser do usuário que está acessando a sua aplicação, que a gente chama de cliente. Então, o browser que está acessando a sua aplicação, ok? Que é o seu cliente, que está utilizando um celular, ou um notebook, ou qualquer coisa do lado de lá, a gente chama de lado do cliente, side client, ok? E que tudo que é processado no servidor, nós chamamos de site server, ok? Então, seria algo nesse sentido. Beleza, então a arquitetura Angular, ela vem para poder dar dinamismo nesses dois caras aqui, tanto do lado do cliente quanto do lado do servidor, e desacoplar, entendeu? Esse processamento que até então era muito pesado, né, do lado do servidor. Teve uma época que isso já era dessa forma, e depois foi para um processamento pesado no lado do servidor, porque do lado de lá existia muito recurso. Hoje, como as máquinas dos nossos usuários são cada vez melhores, né? Máquinas com muito recurso de memória, máquinas com muito recurso de disco de acesso rápido, né? De estado sólido, máquinas com mais processamentos, então é muito comum você separar agora, né? E deixar parte desse processamento no lado do cliente para poder não onerar tanto o seu servidor. Mas tudo isso feito com prudência, né? E feito com certo cálculo e com um certo carinho para saber se o perfil de usuários que você está atendendo, se esses caras possuem realmente esse tipo de máquina do lado de lá, ok? Então, isso seria importante. Então, o Angular é uma plataforma que eu vou conseguir construir a parte dos clientes. Então, a parte que roda lá na máquina do meu usuário, que roda lá no meu browser, entendeu? Que está rodando no Google, Chrome, no Firefox, ou no Microsoft Edge, ou no Netscape, sei lá onde é que vai ser, ok? No celular ou no tablet, de maneira do browser mesmo, ou ali no notebook, tudo isso a gente chama de front-end, ok? Tudo isso a gente chama de lado do cliente. Então, quando eu abro aqui uma página qualquer
de um sistema qualquer, ok? Então, tudo isso daqui, ó, é processamento no lado do cliente, ok? Então, aqui eu tenho, né, alguns recursos, algumas solicitações, algumas possibilidades, ok? Então, tudo isso que você vê aqui, tudo isso que você está olhando para cá, que está dentro da minha máquina, nesse momento aqui que eu estou abrindo, que fez o download para cá, a gente chama de lado do cliente, ok? A gente chama de front-end. Front-end é a parte visual do sistema, vamos dizer assim, para vocês entenderem de maneira mais prática, ok? E a parte de back-end aí é feito com qualquer outra linguagem de programação, inclusive, né, o que a gente utiliza aqui que seria o Java. Aí o Java tem que estar preparado lá de lá para trabalhar com o Angular. Você vai instalar alguns módulos, você vai instalar alguns recursos, algumas coisas. Então, o que o Angular é? O Angular atende o front-end. Ele atende a programação de tela, ou seja, HTML, CSS e JavaScript. No caso do Angular, né, ele tem alguns módulos de scripts de JavaScript já prontos, alguns formatos específicos para poder trabalhar em cima de JavaScript, e aí eles deram o nome disso daí de TypeScript, ok? Beleza, então essa seria a ideia do Angular. Então, como é que é a arquitetura dele? A arquitetura dele é bem tranquila, tá? Vai parecer complexo isso daqui, mas não é, tá bom? Então, qual que seria a ideia do cara aqui do Angular? Você vai ter a possibilidade de ter, né, uma tela. Essa tela, ela vai sempre estar carregando em cima de um TS, de um template, ok? Esse template, ele vai estar sempre sendo atualizado com algum componente, ok? Onde ele vai amarrar algumas propriedades, algumas tags específicas, criadas de maneiras a seu gosto, entendeu? Você, programador, e nós vamos chamar essas tags e esses recursos, entendeu? Que não é necessariamente o dado, mas é algo que você acabou de criar, entendeu? Nós vamos chamar isso de metadados. E aí você vai ter uma propriedade que vai ligar o dado do componente, entendeu? Ao dado do template. Ok? Então, é esse cara aqui, de fazer esse giro aqui e fazer esse bind aqui, que bind aqui é uma ligação do componente, é uma cola que você está passando no meio aqui, onde você vai colar o componente a um recurso de algum template. Ok? E aí, esses caras aqui, ok? É o Angular, é isso daqui. Beleza. Quais são as partes restantes do Angular? A parte do componente, ele trabalha, como é que eu faço um dinamismo em cima disso daqui? Eu trabalho com injeção de componentes, onde esses componentes aqui eu posso criar eles da minha maneira. Então, eu posso vir aqui e criar vários componentes, esses componentes eu posso reutilizar nessa página, nesse template, ou eu posso reutilizar num outro template, ou eu posso reutilizar em outro template, ou em outro template eu reutilizo onde é que eu quiser, ok? Esses componentes aqui, eles formam, entendeu? A base para você ter uma página em Angular. Estou tentando explicar de uma maneira mais simples. E aí, dentro do Angular como um todo, você vai ter esses componentes, entendeu? Esses módulos, vamos dizer assim, de 4 aspectos. Você vai ter módulos de funções, né, de Lambda, que a gente fala aqui que é tipo uma programação Lambda em cima de algumas coisas que podem ser processadas e programadas aqui dentro. Você vai ter módulos aqui dentro apenas de service, de serviço. Você vai ter os componentes que eu acabei de falar, entendeu? E você vai ter módulos de valores, que a gente chama aqui. Esses módulos valores, né, são valores já pré-definidos, são funções que já vêm com o resultado já pronto, né, e que vocês possam já fazer o reuse e já reutilizar ele aqui. Então, basicamente, você tem o componente e o serviço. Essa seria o máximo que você poderia estar trabalhando aqui. Então, os blocos de construção de um ângulo aqui, você tem componentes, você tem o ND Modules, ok? E você tem serviços e injeção de dependências, ok? Esse material de Angular aqui é um material introdutório para quem nunca viu o Angular. E aí a minha ideia é no nosso próximo vídeo a gente começar a ir para um conteúdo maior, né, de Angular, ok? Beleza, então no Angular eu posso anotar
quando eu quiser criar o módulo para ele ser utilizado, eu posso anotar esse cara com @ndmodule, e esse ndmodule, o que tiver dentro dele, eu posso, né, fazer um reuso em outros locais. Então, eu criei aqui o ndmodule A, o ndmodule B, ok? Então, os aplicativos angulares são modulares e o Angular possui seu próprio sistema de modularidade, chamado ndmodules. É esse cara aqui que controla os módulos que você vai criar. Então, cada aplicativo em Angular tem pelo menos uma classe ndmodule, que seria a root, a principal. E debaixo dela você tem toda essa hierarquia e essa possibilidade de estar utilizando, ok? Então, para eu reutilizar um módulo aqui, basta eu fazer um import, ok? Dentro da página que eu quiser. Então, basicamente, eu vou ter uma classe, eu vou escrever nesse formato aqui, né? É quase que um formato aqui de TypeScript, ok? Eu vou importar o nome do módulo que eu quero, da onde é que eu estou importando esse cara, ok? E aqui eu vou abrir uma classe e vou dizer como que esse cara vai estar trabalhando, certinho? Então, essa aqui são os valores, os dados, né, de como eu posso fazer para trabalhar com o módulo. Então, a tag declarations, ela traz os componentes e as diretivas do módulo. A tag exports aqui, ela é um subconjunto, entendeu? Das declarations, ok? Do qual elas devem estar visíveis e reutilizáveis aqui dentro por outros componentes que eu possa passar para frente, se eu quiser, ok? Então, eu estou exportando parte do meu módulo para ser reutilizado em outro local. A parte aqui de Bootstrap, ele fornece um componente para visualização. A gente falou na aula anterior sobre o Bootstrap. Então, ele fornece toda a parte aqui de visualização da informação, toda a parte, né, de ser responsive, etc. Ok? Beleza. A parte aqui de providers, ele cria serviços, entendeu? Do qual você vai dizer para ele se são acessíveis em todas ou em apenas parte da aplicação. A parte de imports, né, ao contrário do exports, o imports, ele traz outros módulos cujo é necessário para que essas classes aqui funcionem, entendeu? Então, classes que são exportadas de outro módulo que você vai utilizar ela aqui, você precisa estar trabalhando com os imports. Seria basicamente isso. Então, você teria aqui alguma coisa no sentido aqui para você estar carregando. Import o nome do componente from Angular Core, ou import browser module from plataforma browser, ou import browser modules dessa formato escrito, vírgula, os que você quer importar. Então, os carregamentos angulares, como uma coleção de módulos JavaScript, você pode pensar neles como módulos de biblioteca. Basta você fazer um prefixo de anotação, entendeu? @Angular. @Angular barra os componentes JavaScript que eu estou querendo estar trazendo. E você pode instalar isso daqui, esses componentes já existentes, através de pacotes de instalação do próprio Angular, que nós chamamos aqui, né, do próprio Angular, não, desculpa, do próprio sistema operacional. Existe uma fonte de dados, né, chamada npm, assim como no Linux existe o apt-get install, o apt-install, aqui no Angular você poderá trabalhar dentro dele com npm. npm e o nome do pacote você consegue instalar, né, aquele conjunto de bibliotecas e de pacotes dentro do seu projeto Angular, ok? E aí, uma vez que você instalou, você pode vir aqui nesse cara aqui e fazer essa importação, ok? Beleza, então, o que que nós temos aqui? Quando eu desejo executar o meu aplicativo em algum navegador, né, eu preciso importar o browser module. O common module são módulos comuns, entendeu? Se eu quiser utilizar coisas comuns mesmo, entendeu? Tipo, quero fazer um for dentro da página, quero fazer um if, entendeu? Eu quero fazer algumas interações do qual eu não preciso ficar programando em JavaScript na tela, eu já posso utilizar algo que já vem pronto. Então, são algo comuns, coisas normais de estar se utilizando, entendeu? E que direto precisa. Então, o próprio Angular já te dá aqui uma pancada de instruções de controle, if, for, né, while, ele te dá algumas coisas aqui já para você já estar trabalhando. Por isso que a gente chama de comuns, ok? Forms módulos, se eu desejo criar formulários baseados em Angular,
entendeu? E esse baseado em Angular, eu vou ter que ter objetos, né, em cima de model, de objetos que eu vou amarrar com esse cara aqui, por isso que ele faz aquele tal do bind, como eu falei para vocês agorinha. Quando eu quero ter formulários reativos, o que são formulários reativos? Você passa alguma coisa para eles, entendeu? E dependendo da interação do usuário com ele, ou dependendo de alguma requisição, ele reage de uma forma ou de outra forma, ok? A parte de router modules, né, é quando você precisa passar uma página como informação para frente, ou você quer processar desde a raiz, ou você quer processar os fios daquela página, sei lá, alguma coisa nesse sentido, você vai utilizar o router module. E o HTTP client é quando você quer falar com o servidor em cima do protocolo HTTP. Ok? Então, você quer conversar dentro do protocolo HTTP com um servidor específico, você vai utilizar o HTTP client módulo. Então, esse seria a ideia aí do módulo. Ok? Então, os componentes e serviços, eles são simplesmente classes, né, que já implementam padrões, padrões de projetos, que você consegue já estar trabalhando com isso que já vem implementado. Um padrão que ele faz o uso forte aqui é um cara chamado de decorators, entendeu? Os decorators, ele marca uma página com alguma situação, entendeu? E essa página marcada, ele consegue, através dessa marcação, obter informações sobre o metadados, né, e de como o Angular vai ter que utilizar aquele metadado. Então, esses componentes, eles definem as views, eles definem services, eles definem metadados, ok? E eles definem uma visualização conhecida como template. O template já é a própria página, já é o próprio conteúdo inteiro em HTML, que tem todas as marcações dos decorators especificados, todas as anotações de serviço, e como e onde ele vai buscar essas informações, que são esses events binds aqui. Ok? Então, essa seria uma visão geral aqui de como está trabalhando com esses componentes. Ok? E aí você vai ter sempre, né, essa possibilidade de estar trabalhando. Você vai ter o app, tudo que você vê aqui com cerquilha, dentro de alguma coisa que a gente for mostrar aqui, ele vai estar trabalhando como CSS, tudo que tiver entre menor que e maior que HTML, tudo que tiver marcado no seu projeto como TS amarelo, ou, sei lá, verde-limão aqui, ele é um TypeScript, são especificações do TypeScript, e o que tiver com azul são as implementações do próprio TypeScript. Ok? Então, cada componente aqui do Angular, ele vai conectar uma hierarquia de objetos, entendeu? E ele vai fazer com que o seu protocolo HTTP trabalhe em cima de um padrão que a gente chamava antigamente de DOM, DOM-XML, entendeu? No caso aqui, é um documento de página, ok? É um modelo de documento de página, né? Orientado a objetos. Então, a página HTML, ela passa, com esses recursos aqui, a trafegar objetos dentro dela, ok? E conseguir transformar esses objetos em valores e esses valores em objetos. Por que tem que fazer essa transformação? Porque do lado de lá, quem for atender essa requisição, ele vai receber um array de bytes, ok? Que deverá ser transformado em objetos do lado de lá. Quando ele processar e devolver para essa página, ele vai pegar esses objetos que estão do lado de lá e vão transformar esse cara aqui num array de bytes em formato de uma string. Entendeu? Porque do lado de cá, essa string vai ser interpretada como HTML. Ok? Então, para fazer esse meio campo entre essas transformações, você tem um Angular para poder te ajudar nisso daqui. Basicamente, seria isso. Ok? E aí, esses metadados, né, esses decorators, eles são funções que eu vou modificar lá no JavaScript, ok? E que eu vou conseguir fazer com que eu defina algumas situações aqui de componentização, algo nesse sentido, ok? Deixa eu ver aqui o que mais que eu posso estar contribuindo aqui com vocês. Rapidinho. Deixa eu tirar aqui que eu estou precisando movimentar essa janela de lugar porque ela tá me atrapalhando, só um segundinho. Então, esses componentes, né, são funções classes JavaScript,
E aí o Angular vai definir o número de decorates que vão anexar esses caras, entendeu? Para que o sistema saiba o que essas classes significam e como elas devem funcionar. Então, é você que vai dizer isso. Então, por exemplo, aqui eu estou importando um componente do Angular Core, ou seja, já existe algumas coisas no coração, no núcleo do Angular, e eu vou estar importando ele aqui. Na linha 2, eu estou importando uma lista de produtos component. E aí, eu vou importar ela da onde? Vai ter uma pastinha dentro do meu projeto chamado lista produtos, e dentro dela vai ter um arquivo chamado listaprodutos.component, ok? E aqui, eu vou fazer uma anotação desse cara aqui chamado @component, vou dizer que o selector dele é aplicação raiz, o template da URL é app.component.html, o style, né, dessa URL aqui, seria a minha folha de estilos, né, vai estar no componente.css. Vou exportar essa classe aqui, né, como sendo um app component, igual a essa lista de produtos component, ok? E eu vou dar um título para esse cara, loja de produtos. Então, o decorator, @component, ok? Ele identifica a classe imediatamente abaixo dele. Qual que é a classe imediata? Você não tem item qual que é a classe imediatamente abaixo da linha 4 aqui? O que está na linha 9, entendeu? E fornece um modelo e os metadados específicos a este relacionamento aqui, ok? Então, eu vou ter aqui os metadados de um componente, ele vai informar o Angular, onde ele vai obter os principais blocos para construir aquela página que ele precisa, ou para criar aquele componente, ou para fazer uma demonstração, né, visual daquele cara. Beleza, então, essa parte aqui espero que tenha ficado claro. E aí aqui eu tenho a parte de selector, né, que eu trago ali qual que seria o CSS, né, para criar essa instância desse componente no modelo correspondente do HTML. O template URL é o endereço relativo à referência, né, ao arquivo do template HTML. E esse style URL é onde é que eu acho o caminho físico, né? Onde é que vai estar esse componente de CSS. Em providers eu tenho ali um vetor, né? Vetor porque ele vai abrir chaves e fechar chaves aqui, você vai colocar uma vírgula, você pode colocar mais de um aqui, ok? Então, esse cara aqui é o metadados que eu tenho, ok? Da minha classe, e aqui dentro eu vou exportar na linha 9 aqui a minha classe, e dentro aqui eu vou construir essa classe que eu estou trabalhando. Então, basicamente, seria isso daqui. Como eu falei para vocês, podemos ter templates e views, né? Templates servem para poder ser reutilizado em outros locais, ok? E as views, elas são organizadas hierarquicamente, ok? E ela pode conter um ou mais templates, entendeu? Então, o template imediatamente associado dentro de uma view vai definir como que vai ser a exibição daquela página através lá no client, né? Lá no host, né? Desses componentes que estão associados a ele, ok? Então, aqui eu tenho uma possibilidade de gerar um componente, né? Eu vou dar o nome dele de hero, né? Vou passar esse parâmetro IT aqui. Eu vou ter uma classe com esse nome, vou ter um componente com esse nome. Quando eu executar esse componente do NGX aqui, ok? Eu vou estar criando esse componente e deixando ele disponível para todo o meu projeto, ok? Então, eu posso apresentar isso daqui, né, de maneira com que eu possa estar reutilizando esse cara aqui em outras partes, ok? Essa seria a ideia aqui de fazer a utilização desse NG Generate aqui. Eu posso estar gerando aqui um template, né, baseado aqui em components. Beleza, então para eu fazer a instalação, eu posso fazer o uso do Angular com um cara chamado Node.js, por exemplo, tá? Então, o Node.js, né, ele tem a possibilidade de eu baixar pelo site, né, aqui é uma versão, né, 10.15, na verdade eu nem sei qual que é a versão que está hoje, né, mas eu tenho um material mais atualizado sobre isso daqui, tá? E que, igual eu falei para vocês, hoje é apenas uma introdução, né?
e aí eu vou estar mostrando para vocês algo mais novo aqui, né? Então, aqui já está na versão 14, o meu slide aqui ainda está apresentando a versão 10, né? Porque isso daqui aumenta muito, né? Em relação, é muito rápido, né? E aí eu posso fazer o download desse cara, eu vou seguir as instruções dele lá, e aí quando eu fazer a instalação do Node, dentro do meu sistema operacional, eu já vou ter a possibilidade de chamar, né, a minha fonte de instalação de recursos, baseada em NPM, tanto no Windows quanto no Linux, e aí eu vou passar npm install-g o TypeScript. Então, para eu rodar o Node.js, eu preciso desses dois componentes. E se eu quiser ver a versão instalada, tanto do Node quanto do NPM, quanto do TypeScript, eu posso utilizar esses comandos aqui no console, certo? Então, essa seria a ideia. E aí, para eu criar uma aplicação, o próprio Angular já traz para mim alguns exemplos, tá? Né? Então, eu já posso criar npm install-g, @angular.cli. No diretório que eu executar isso daqui, entendeu? Ele vai instalar o cliente do Angular. No diretório que eu colocar ng new myapp, ele vai criar aqui dentro do meu diretório que eu executar isso aqui uma pasta chamada myapp. Na linha de baixo eu posso fazer cd espaço myapp para acessar essa pasta, ok? E já posso executar essa aplicação de exemplo, ng server --open. Quando eu fizer isso daqui, o próprio Nginx vai subir uma aplicação aqui, ok? Rodando na porta 4200. Então, você já consegue ver uma aplicação. Essa aplicação ela vai ser bem simples, uma página HTML, com esse logo lá dentro, azão aqui grandão, e um texto lá em cima, Welcome to my app Angular. Ok? Então, você vai ver uma página HTML, se você acessar a URL aqui, nesse formato. Só isso, mais nada. Ok? E, obviamente, vai ter toda uma separação, entendeu? De componentes dentro da página, né? Que seria, né, essa separação aqui, ó. Source, app module, asset, environment, index, main. E do lado de cá, você vê aqui, ele instalando o menor, uma coisa mais básica aqui, ele vai criar aqui essa estrutura de árvore aqui para você, ok? Então, é bem bacana essa parte aqui do Angular. E aí, para você desenvolver em Angular, você pode utilizar o VS Code, né? Que aí dentro dele, do VS Code, você tem a página, a parte de console, você pode ir instalando esses caras aqui. Você pode utilizar alguma IDE, né? Que seja aí da sua vontade, você pode utilizar algum versionamento, algum cliente de versionamento, né, o GitLab ou o Git alguma coisa aqui, a gente traz a ideia aqui de utilizar o GitLens, ok? E para você depurar no Google Chrome, você pode utilizar um componente lá, né, do Google Chrome, do navegador, chamado Augury. Esse Augury aqui, ele te ajuda a fazer depuração no código que está rodando em TypeScript ou JavaScript lá na sua página HTML, ok? Então, essa daqui seria a ideia. Beleza, então o componente Angular, ele tem esses 4 componentes que eu falei para vocês, que vai estar coloridinho, com essas cores aqui, ok? E então, cada componente, para funcionar, você vai ter que ter 4 arquivos principais. Você vai ter o app componente CSS, o mesmo nome do componente .html, o mesmo nome spec.ts, que é a parte de especificação do TypeScript, e a implementação desse TypeScript. Então, se você for construir um componente aqui dentro do Angular, é necessário você saber que ele segue esse padrão aqui, ok? Então, essa seria a ideia. Então, aqui eu tenho o componente.ts, que é a implementação. Aqui eu tenho um exemplo de escrita dele. Aqui eu tenho um exemplo da escrita do componente.css. O que eu vou aplicar de CSS dentro desse componente? Aqui eu estou aplicando apenas na tags, o H1 eu estou personalizando ela para utilizar a fonte Arial. Se não existir no sistema operacional, eu vou utilizar a fonte Helvética. Se não existir a Helvética, eu vou utilizar a sans serif, ok? E minha fonte vai ser 250%, né, do que eu tenho de disponibilidade padrão, ok? E a cor dela vai ser essa cor aqui, 369, em hexadecimal aqui. Beleza, então essa seria o exemplo, né, desses arquivos aqui. Beleza, e aí dentro do Angular você trabalha sempre com o método de publish e subscribe. O Angular ele já vem
padronizado isso daí, porque requisição e resposta, baseado onde eu posso publicar alguma coisa dentro de um local e todo mundo que está subscrito dentro, né, desses componentes vai receber imediatamente uma notificação daqui e dali. Esse é o padrão pub/sub, entendeu? Então, o padrão pub/sub, ele faz isso daqui. Então, dentro do Angular, ele vai estar semelhante a isso daqui. Por isso que ele utiliza o nome observables, entendeu? Então, ele utiliza esse nome observables aqui, né, para poder diferenciar um pouco do pub/sub. Mas a ideia seria a mesma. Então, os observables, ou seja, objetos que serão observados, ele vai ficar sendo observado. Quando acontecer alguma coisa com esse objeto, entendeu? Tecnicamente, quem está observando esse cara, ele vai sair notificando todo mundo. É quase que um cara que fica fofocando, entendeu? Então, essa seria a ideia. Então, os observables, eles fornecem suporte para o envio de mensagens entre as partes do seu aplicativo. Eles são usados com frequência no Angular e é a técnica recomendada, tá? Para o tratamento de eventos, para a parte de programação assíncrona, né? E para o tratamento de várias situações. Então, como é uma programação muito orientada à tela, a gente diz que é uma programação orientada a evento. O que é evento? On-click, on-blur, ou on-mouse over, on-mouse in, tudo que o mouse puder interagir com a tela, tudo que o teclado puder interagir com a tela, a gente chama de eventos. Então, são eventos HTML. Então, para eu saber se houve alguma interação com alguma parte do meu código, vocês concordam que eu tenho que ficar observando aquele componente? Então, se é um campo, ok, eu tenho que ficar observando ele. Porque se o cara clicar nele e o cursor ficar piscando, se o cursor ficar piscando nele de alguma maneira, igual, por exemplo, aqui, ó, abrir essa tela. Quando eu clico nesse campo aqui, ó, e o cursor ficou piscando, eu tenho condições de, nessa página, saber que alguém clicou nesse campo. E eu tenho condições de saber que alguém apertou a tecla Tab e saiu do campo. Então, tudo isso daqui é evento. Eu tenho um evento quando entra no campo, eu tenho um evento quando sai do campo. Eu tenho um evento quando eu aperto uma tecla qualquer, eu tenho um evento quando eu aperto uma tecla e seguro. Entendeu? Então, assim, tudo isso daqui são eventos. Para eu monitorar no Angular e fazer algo legal com essa tela e dar um dinamismo, eu vou criar um componente, o Angular cria esse componente baseado em observables. O que são esses observables? São esses caras que ficam observando essas situações. Cliquei aqui, ele sabe que eu cliquei, eu passei o tab aqui, ele sabe que eu passei o tab aqui, entendeu? Agora, o que ele vai fazer quando você entra no campo, quando você sai do campo, quando você dá um enter, quando você clica, quando você digita uma tecla, aí é o que o programador tiver colocado, né, como ação resultante, entendeu, daquele evento. Entendeu? Os observables, ele só te dá a possibilidade de estar observando. Agora, o que você vai fazer, aí depende do programador. Entendeu? Então, o observable é isso. Ele fica monitorando aquele campo, entendeu? E se você quiser, você pode dizer, olha, quando o cara entrar no campo, eu quero que você bloqueie o teclado dele e permita que ele digite apenas números. Sem ponto, sem vírgula, sem nada. Ou quando ele sair do campo, eu quero que você me notifique, porque eu vou acionar uma outra página com uma requisição assíncrona, paralelo ao que ele está fazendo ali, e vou armazenar o IP, a data e a hora e a pessoa que está tentando, que tá acessando o sistema naquele momento. E o cara não está nem sabendo que isso está sendo armazenado, por exemplo, para fins de auditoria, alguma coisa nesse sentido. Então, esses observables, eles já existem dentro das telas, igual eu mostrei para vocês, só que eles são declarativos. Vocês que vão dizer quais são as funções que vocês querem utilizar dele ou não, mas ele permite você mapear qualquer evento de tela, ok? Então, a tela ela é orientada a eventos. Quais são os eventos? Quando eu entro no campo, quando eu saio do campo, quando o mouse passa pelo campo, quando o mouse sai daquele campo. Então, tudo isso daqui são o quê? Eventos, ok? Então, seria algo nesse sentido. E aqui eu vou pedir para vocês executarem, né, aquele comando instalação do Node, e aí você vai digitar nd new minimal Senai Lab, você vai criar um projeto mínimo aqui, básico do Angular, e ele vai dar um projeto chamado Senai Lab. Você vai abrir a pasta Senai Lab, ok?
e vai dar um menos menos server para poder rodar ele. Quando você fizer isso, você vai rodar esse cara na página, ok? 4200, ok? Quando você fizer isso, ele vai criar essa quantidade de situações aqui, ó. Ele vai criar o source, o app component, app modules, test, lembra aqui que eu falei para vocês? E essas páginas aqui e a página principal, que é o index, ok? Essa é a situação que ele vai criar. E do lado direito aqui, eu coloquei uma descrição do que cada coisa é. A pasta SRC é a pasta raiz dos arquivos de código-fonte da sua aplicação. O NG Modules, obviamente, fornece todos os pacotes NPM que você for instalando. Ele vai armazenar dentro da pasta aqui, ó, NG Modules. Aqui parece que Source está dentro de NG Modules, mas não está. Você pode observar aqui que tem esse cara aqui, ele está fechado. Ó. Tudo que você fazer NPM install, de algum módulo que você for utilizar, ele vai ser criado e armazenado dentro dessa pasta ng_modules, ok? Então, tudo que eu abri aqui para baixo, agora sim, está dentro de source, ok? Certo? Agora, .git, .angular, browser, etc., tudo isso daqui agora, ó, ele não está mais dentro de source. Source é dessa pasta app até essa pasta styles, ok? A parte package.json, que está aqui embaixo, ok? Ele remete às dependências que você necessita, entendeu? Para ele poder estar rodando aqui dentro do seu projeto, ok? A parte angular.json que está aqui são os padrões de configuração que vão rodar na parte de client de todos os projetos que você colocar aqui dentro, ok? Então, essa seria alguma coisa relacionada a esse sentido. E aqui eu continuo com a descrição do que é cada um desses caras, né? E aí a gente encerra, então, o nosso conteúdo introdutório aqui sobre o Angular, ok? Espero que todos aí tenham gostado. A próxima aula a gente entra já com alguma coisa relacionada a falar mais sobre o Angular e até mesmo a desenvolver alguma coisa. Bacana? Então, espero aí que todos tenham gostado e até a próxima. Grande abraço para vocês.